Prezados estudantes, sejam bem-vindos a mais um semestre do curso de licenciatura em Filosofia, na modalidade à distância da UFPEL. Iniciamos, então, este semestre com a proposta de ministrar a filosofia contemporânea, um seminário de filosofia contemporânea. E pensando, assim, em qual autor nós poderíamos focar neste seminário, eu trago para vocês a proposta, pensamento, a teoria de Jürgen Habermas. É um autor contemporâneo que vive até hoje. Ele está com seus 96 anos, se não falha a minha memória, e vive na Alemanha ainda, escrevendo muito e com muita lucidez e sabedoria. Antes de contextualizar este autor, eu quero dizer para aqueles que não me conhecem ainda, que eu sou a professora Maribel, mais conhecida como Mari, podem me chamar de Mari, não tem problema. Eu tenho formação em filosofia, graduação e mestrado, e tenho doutorado em educação, com a linha de pesquisa Filosofia da Educação. Eu sou professora da Rede Pública Municipal de Pelotas, e as minhas funções atualmente na Secretaria, na Prefeitura de Pelotas, eu atuo na Secretaria Municipal de Educação já há algum tempo, mas fui professora desde o ensino fundamental ao ensino médio, ao curso de formação de professores da Rede Municipal de Pelotas, até uns 4 anos, mais ou menos, quando eu passei a atuar na Secretaria Municipal de Educação, na qual eu estou até hoje. Eu também atuo no curso de Filosofia à Distância da UFPEL, desde a sua criação, 2014, perpassando pelas mais diversas funções. Eu fui tutora, eu fui professora pesquisadora, professora formadora, eu trabalhei na equipe multidisciplinar também, o NUPED. Na época da pandemia, eu migrei do curso de filosofia, da licenciatura, para a equipe do NUPED, da equipe multidisciplinar também, e agora, em 2024, eu retorno ao curso de filosofia, onde eu estou auxiliando o professor Keberson, que é o coordenador geral do curso. Eu ajudo na coordenação pedagógica deste curso, e neste semestre me foi estou encarregada, então, de ministrar para vocês esse seminário de filosofia contemporânea. E pensando no nosso autor, eu quero dizer para vocês que o Habermas nasceu em 1929, né, na Alemanha, e é um dos filósofos e sociólogos mais influentes da segunda metade do século XX e início do século XXI, tá? Ele tem uma obra bastante vasta e se insere na tradição da teoria crítica da Escola de Frankfurt, tá? Mas com um enfoque distinto dos seus predecessores, que foram Adorno e Horkheimer, tá? O Habermas desenvolveu, então, a sua teoria em um contexto pós-Segunda Guerra Mundial, e foi marcado pelo debate sobre democracia, então, democracia, racionalidade e comunicação na sociedade moderna. Ele foi influenciado por pensadores como Marx, Kant, Max Weber, Wittgenstein, entre outros. George Mead também, um autor estadunidense que o Habermas vai, assim, beber na fonte lá do Mead. Enfim, então, mas diferente, então, dessa primeira escola de Frankfurt, essa escola tinha uma visão pessimista, assim, sobre a racionalidade moderna, e o Habermas buscou recuperar, então, um conceito positivo da razão, especialmente no campo da comunicação e da deliberação comunicativa.
da deliberação democrática. Eu trouxe aqui, antes de me ater a alguns pontos que eu destaco sobre esse autor, algumas obras do Habermas, mas a sua principal obra é a Teoria do Agir Comunicativo em 2 volumes, tá? É um livro, bem grandinho, né, são 2 volumes, mas é a obra mais importante do Habermas. Volumes 1 e 2, tá? Habermas também tem, todas as obras são interessantes, tá? Claro que cabíveis críticas, são cabíveis de críticas, de análise, nem tudo é perfeito, a gente pode discordar com certeza, mas ele é um grande pensador, um grande sociólogo, e escrevendo atualmente, né? Isso é muito importante. Se vocês buscarem na internet, vocês vão, escritos recentes de Habermas, vocês vão encontrar. Tá? Essa aqui é uma obra também bastante conhecida, o pensamento pós-metafísico, está dizendo já o pensamento pós-metafísico de Habermas. Aqui, La Inclusión del Otro, é uma obra que eu gosto bastante, trabalho bastante com esta obra nos meus estudos, tá? Para a reconstrução do materialismo histórico também, um livro importante, Reconstrução do Materialismo Histórico, gravem bem isso aí. Eu trouxe algumas, ele tem uma vasta publicação. Aqui é Consciência Moral e Agir Comunicativo, do Habermas. Enfim, ele tem uma vasta obra mesmo, tá? Ele escreve bastante, isso sem falar em publicações de artigos em revistas, em entrevistas, enfim. Os principais temas e contribuições do Habermas se voltam, então, para a teoria do agir comunicativo. E nessa teoria do agir comunicativo, que são esses 2 volumes que eu falei aqui para vocês, 1 e 2, ele divide a racionalidade em 2 tipos. Ele divide racionalidade como racionalidade instrumental, que é voltada para a eficiência e controle, típica da ciência e da economia, e ele fala também na racionalidade comunicativa. Este é o principal ponto. Racionalidade comunicativa, que é baseada na argumentação, tá? Na compreensão mútua e no consenso. Ele argumenta que a sociedade moderna sofre de uma colonização do mundo da vida. Vejam bem, colonização do mundo da vida. Mas o que é isso? Bom, nós veremos depois esses conceitos, tá? É um conceito habermasiano, esse mundo da vida. E ele diz que esse mundo da vida, na sua praticidade, ele está sendo colonizado. E nos quais, né, no qual os sistemas burocráticos e econômicos dominam as relações interpessoais e a comunicação autêntica. Olha a crítica dele aqui. Bom, outra contribuição deste autor é com relação à esfera pública e uma democracia deliberativa. Tá? Ele é inspirado por Kant, pela tradição iluminista, então, e concebe a esfera pública como um espaço de debate racional, onde os cidadãos podem formar opiniões e influenciar decisões políticas. Ele propõe um modelo de democracia deliberativa, onde o poder legítimo decorre do consenso obtido por meio do debate público e da argumentação racional. A ética do discurso é um outro ponto trabalhado por Habermas, importante, muito importante. Então, ele desenvolve uma ética baseada no princípio da universalização, segundo o qual uma norma só é válida se todos os afetados puderem aceitá-la em um discurso racional e livre de coerção. Ele também faz uma crítica à modernidade e pós-modernidade. Ele defende a modernidade como um projeto inacabado e critica o relativismo pós-moderno, argumentando que o esclarecimento
e a razão comunicativa ainda são essenciais para a democracia e para a justiça social. A importância e a atualidade da obra do Habermas continua relevante nos debates sobre democracia, sobre comunicação e justiça social. Seu pensamento tem impacto na filosofia, principalmente na filosofia política, no direito e nas ciências sociais, especialmente em tempos de crise da democracia e também na ascensão das fake news, que comprometem o ideal de um debate público racional e transparente. Minha colinha aqui de alguns pontos do Habermas, tá? Então, voltando à teoria do agir comunicativo, ela é desenvolvida por Habermas como uma das principais contribuições à filosofia e às ciências sociais. E ela é responsável por explicar como que a comunicação pode ser um meio para construir consenso racional e superar os problemas de uma sociedade moderna. O Habermas parte da distinção entre dois tipos de ação social. Ele trata de um agir estratégico e de um agir comunicativo. Lembra que eu falei para vocês que ele distingue a razão em dois tipos, a racionalidade instrumental e comunicativa? Pois é, então, tem o agir também estratégico e o agir comunicativo dentro dessa fundamentação da teoria, né? Fundamentos da teoria dele. Então, o agir estratégico é quando os indivíduos buscam atingir objetivos pessoais, manipulando ou influenciando os outros, como ocorre na economia e na política. Isso a gente sabe, né? É visível, é notável. Então, esse agir estratégico, ele está presente na economia e na política fortemente. E o agir comunicativo é quando os indivíduos interagem visando a compreensão mútua, baseando-se na argumentação racional e na validade, vejam bem, e na validade dos argumentos, naqueles argumentos apresentados neste agir comunicativo, tá? E o agir comunicativo se diferencia porque não se baseia no poder ou na persuasão, na persuasão, mas no entendimento e na busca de um consenso legítimo. Tá? E nessa teoria do Habermas, então, que a gente chama na teoria do agir comunicativo, o papel da linguagem é fundamental, é núcleo, tá? E o Habermas vê na linguagem como um meio para alcançar o entendimento. É um meio para alcançar o entendimento. Para que uma comunicação, então, seja bem-sucedida, ele precisa atender a 4 critérios de validade. O critério da inteligibilidade. A mensagem precisa ser compreensível. O critério da verdade. O conteúdo da mensagem deve corresponder à realidade. E a verdade moral, que é a correção normativa. A afirmação deve ser justa e aceitável eticamente. E a veracidade. O falante deve ser sincero e autêntico. Estes 4 critérios de validade são fundamentais para que a ação comunicativa do Habermas seja compreendida e que possa ser, então, implementada. Quando a gente fala sobre estes critérios, parece algo assim bastante utópico, né? Porque numa comunicação, ao menos nos reportando ao nosso país, a mensagem precisa ser compreensível. O conteúdo da mensagem deve corresponder à realidade, ok. A afirmação deve ser justa e aceitável eticamente. E o falante deve ser sincero e autêntico. Enfim,
Se esses critérios fossem respeitados, o discurso tende a ser, se esses critérios forem respeitados, o discurso tende a ser racional e legítimo. A questão é como fazer que o discurso seja desta forma. Até se consegue, claro, né, entre algumas pessoas, alguns grupos, algumas instituições, mas é muito complicado. Mas o Habermas não está falando se isso pode ser. É o ideal. Deve ser assim. É como todo teórico, né? Kant também, lá no seu imperativo categórico, ele escreve como deve ser as coisas. Mas até a sua aplicabilidade é bem complexo. E eu sempre falo isso, eu sempre me reporto ao nosso contexto, à nossa sociedade, à nossa realidade, porque a filosofia, agora fazendo um parêntese aqui, tá? A filosofia, para mim, no meu modo de pensar, ela não pode ser uma filosofia engessada, uma filosofia de gabinete, uma filosofia de gaveta. E eu sempre, desde a minha graduação, eu insisto muito nisso. A filosofia, para mim, tem que ser aplicada. Então, de nada adianta para mim conhecer como pensou Aristóteles, como pensou Kant, o que o Habermas pensa e escreve, se eu não fizer uso deste conhecimento para contribuir com o meu mundo, com a sociedade na qual eu estou inserida. Me desculpem se alguém pensa diferente, que acha que estes conhecimentos filosóficos, esses autores, esses pensadores maravilhosos, com certeza, contribuintes muito para a racionalidade, para o nosso conhecimento, é o suficiente conhecer, adquirir o conhecimento. Mas, na minha perspectiva, adquirir conhecimento e não aplicar esse conhecimento não tem muita validade, não, tá? Fecho parênteses, porque é só um desabafo pessoal, tá bom? Enfim. Aí, então, o Habermas argumenta que na sociedade moderna, o mundo da vida, ou então o mundo da vida, aquele espaço onde ocorrem as interações cotidianas baseadas na comunicação. Então, o que é o mundo da vida para Habermas? O espaço onde ocorrem as interações entre as pessoas no cotidiano, no dia a dia, tá? Baseadas pela comunicação. Ele diz que ele está sendo colonizado por sistemas burocráticos e econômicos que impõem aquela lógica instrumental, lembra? E impedem o diálogo genuíno. Isso compromete a democracia e a formação de consensos legítimos. Fica a pergunta: o que fazer, então? A teoria do agir comunicativo tem implicações para a democracia deliberativa, que é uma política que deve se basear no debate político e na argumentação racional, tá? Então, agir comunicativo tem implicações nesse sentido. Na ética do discurso, que são as normas que devem ser aceitas por meio de um consenso argumentativo. E a sociologia do direito também sofre essas implicações, porque a comunicação deve orientar as instituições para garantir a legitimidade e justiça. Tá bem? Então, a proposta do Habermas, ela continua influente. Eu não sei se algum professor, durante o curso, já tratou, ou comentou, ou trabalhou Habermas com vocês, tá? Mas eu achei super importante nós nos determos a este conhecimento. E, com certeza, tirar proveito deste pensador, desta teoria, para pensarmos a nossa sociedade, o nosso lugar. O Habermas, então, é influente
principalmente em discussões sobre democracia, sobre comunicação e sobre justiça social. Lembra que eu falei do livro ali, La Inclusión del Otro? Então, a justiça social, ele trabalha bem ali, né? Entre outros, claro. E agora, sim, antes de encerrar essa contextualização deste autor, que nas nossas próximas videoaulas, nós vamos trabalhar com os pontos, assim, separadamente. Eu vou colocar no e-aula ali no ambiente o plano de estudos para vocês poderem ter uma noção do que nós vamos tratar neste semestre, em Habermas, tá? Mas para encerrar, então, eu vou deixar aqui com vocês a leitura, assim, do Habermas, daquilo que ele denominou o giro filosófico, tá? O giro linguístico da filosofia, que ele começa ali na década de 70, mais ou menos, né? E que diz assim, ó, isso aqui foi escrito por mim, tá? Eu tô lendo, mas foi escrito por mim. Mais do que nunca, nós temos hoje a clareza de que a partir do século XX, a palavra linguagem adquiriu um novo status. Ela aborda não apenas um objeto qualquer da ciência, mas aponta para os fundamentos normativos da ciência e da filosofia. E nesse sentido, pode-se dizer com isso que a filosofia primeira não é mais o status da natureza ou a essência das coisas ou dos entes, a ontologia. Tampouco a reflexão sobre os conceitos da razão ou da consciência, filosofia transcendental ou da subjetividade. Está aí a guinada linguística do Habermas. Mas sim a reflexão sobre os significados ou o sentido das expressões linguísticas. Em outras palavras, não apenas a filosofia primeira, mas a filosofia, como a filosofia teórica, mas também a ética, enquanto metaética, é mediada atualmente pela filosofia da linguagem. É uma citação, inclusive, do Oliveira, de 1996, página 266. O linguistic turn, esse giro linguístico da filosofia, significa a passagem da semântica, tá, que o Habermas, lá no início da sua vida acadêmica, ele era ele estudava a filosofia analítica, né? Então, aí ele dá esse giro e passa para dar esse giro linguístico, linguistic turn, e passa, então, para a linguagem, né? Para a importância da linguagem no seu pensamento, tá? Então, este giro linguístico da filosofia significa a passagem da semântica para a pragmática, através da qual é possível fundamentar um procedimento capaz de vincular o agir comunicativo ao mundo da vida. A partir de então, o trabalho de constituição do mundo deixa de ser uma tarefa da subjetividade transcendental para se transformar em estruturas gramaticais, em que as relações entre linguagem e mundo, entre proposições de estado de coisas, substituem a relação sujeito-objeto. Estas são palavras de Habermas, tá? Uma maneira, então, de compreender o que seja a filosofia analítica ou a filosofia da linguagem consiste no fato de compará-la com as formas mais tradicionais da filosofia. E, desse modo, tornam-se visíveis os novos instrumentos de representação que a filosofia do século XX empresta à semântica fregeana, como também lógica aristotélica desenvolvida no século XIX. Assim, é perceptível que o elemento moderno responsável por atingir todos os movimentos do pensamento não reside tanto no método como nos motivos do pensamento.
Habermas, 1990. Então, essa ruptura com a tradição foi caracterizada basicamente, segundo Habermas, por 4 motivos, os quais podem ser apresentados da seguinte maneira: ó, pensamento pós-metafísico, guinada linguística, o modo de situar a razão e a superação do logocentrismo. Então, gente, por hoje, inicialmente, contextualizando, informando como que a gente vai trabalhar, era isso, tá? Eu espero que vocês tenham se sentido um pouco animados em conhecer esse autor, em trabalhar esses conceitos, e nos vemos, então, na próxima videoaula. Até lá!